esperado. A minha questão, e é uma questão que aí eu coloco pra você refletir aí em casa, é se alguns preceitos da Bíblia tão antigos devem ser seguidos à risca, por que outros não são? Porque aí sim, a gente vira Gilead, basicamente, né? Do Handmaid's Tale. Aí pessoas adúlteras são apedrejadas. Você aí de casa não vai poder usar 2 tipos de tecido na roupa. Ou comer carne de porco. Ou comer lagosta. Ou, enfim, nesse caso tem um monte de outras coisas que estão aí no nosso livro de regras da Bíblia. Então, alguns desses versículos são relativizados. Alguns outros não, como é o caso, inclusive, da minha existência. Então, nesse caso, eu fico me perguntando qual é o critério. Como é que se decide que um versículo vale e outro não? Reflete aí em casa. É uma boa indagação. Olá pessoal, saúdo a todos com a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje, como você percebeu, responderei o questionamento do Fefito, comentarista do programa Morning Show da Rádio Jovem Pan. Qual o critério de escolha para saber se um versículo vale e outro não? A Bíblia é o livro sagrado da religião cristã, e conforme o princípio da reforma protestante, sola escritura, somente a Bíblia é autoridade na definição das regras de fé e práticas cristãs. Porém, existem diversas regras escritas na Bíblia que não são obedecidas pelos cristãos hoje. Antes de afirmarmos quais são os critérios para decidir se devemos obedecer ou não uma regra bíblica, devemos ressaltar que a salvação não depende da obediência a um conjunto de regras ou doutrinas. Para melhores explicações, assista ao meu vídeo anterior, A Doutrina que Salva. As regras e as doutrinas apenas estabelecem o que se esperar dos pensamentos, desejos e atitudes de um cristão em condições normais de temperatura e pressão, pegando emprestado um termo da termodinâmica. Isto é, a Bíblia define o comportamento normal de alguém que foi regenerado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, a Bíblia nos revela que Deus fez 2 alianças ou 2 testamentos com o ser humano. A antiga aliança ou Antigo Testamento no Sinai através de Moisés e a nova aliança ou Novo Testamento no Calvário através de Jesus Cristo. Cada aliança ou testamento oferece uma promessa de Deus e exige do homem uma contrapartida. Na antiga aliança, Deus oferece proteção e auxílio desde que o homem obedeça a sua lei, como está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Na nova aliança, Deus oferece a salvação e requer do homem apenas a fé em Cristo Jesus. Como escrevera o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 4, afirmou que a lei do Antigo Testamento durou até Cristo. E aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 24, ele escreveu que a lei da antiga aliança serviu de guia para nos conduzir ao Senhor Jesus. Assim, o primeiro critério para saber se um preceito bíblico vale ou não é a canonicidade, ou seja, tal regra está escrita no Antigo ou no Novo Testamento. Se estiver escrita no Novo, deve ser obedecida. Se estiver escrita no Velho, terá que ser aplicado um outro critério. Nas primeiras décadas da Igreja,
levantou-se uma controvérsia justamente com esta temática. O apóstolo Pedro iniciou e o apóstolo Paulo consolidou a entrada de não-judeus na igreja cristã. E de imediato, alguns cristãos judeus começaram a exigir que os cristãos não-judeus obedecessem à lei da antiga aliança. Paulo e outros defenderam a não obrigatoriedade da obediência à lei mosaica. Desta forma, os líderes da igreja se reuniram em Jerusalém e decidiram, conforme está escrito no livro de Atos, capítulo 15, versículos 19 e 20, que os cristãos não-judeus não deveriam ser obrigados a obedecer à lei de Moisés, senão em se abster da idolatria, das relações sexuais ilícitas e do sangue, seja ele bebido ou cozinhado junto com a carne do animal. Logo, como segundo critério, devemos identificar se a regra escrita no Velho Testamento se refere a questões de idolatria, sexualidade ou do uso ou ingestão de sangue. Em caso afirmativo, deve ser obedecida. Caso contrário, deve ser aplicado o terceiro e último critério. É importante observar que as penas e castigos aplicados a pecadores no Antigo Testamento não são aplicáveis nos dias atuais por dois motivos. A lei do Velho Testamento era a lei do Estado de Israel, o que não se aplica a nós. E em segundo, o Senhor Jesus Cristo criou outra forma de sanção a pecadores. Leia o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículos 15, 16 e 17. O Antigo Testamento é a base do Novo Testamento. Assim, há vários princípios ou regras do Velho que são citados ou aludidos na Nova Aliança. Por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, está escrito que devemos honrar nosso pai e nossa mãe. Este mandamento é citado por Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 2. Daí, o terceiro critério é: se a regra do Antigo Testamento é citada ou aludida no Novo como algo bom ou que deve ser obedecida, então ela deve ser obedecida mesmo. Caso contrário, não. Por tudo isso, para sabermos se uma regra da Bíblia deve ser obedecida por nós hoje, devemos realizar o seguinte procedimento. Primeiro, verifique se tal regra está escrita no Antigo ou no Novo Testamento. Se for no Novo, obedeça. Se for no Antigo, passe para o próximo passo. Segundo, verifique se tal regra do Antigo Testamento se trata de idolatria, sexualidade ou uso de sangue. Em caso afirmativo, obedeça. Caso contrário, passe para o próximo passo. Terceiro, verifique se tal regra do Antigo Testamento é citada ou aludida no Novo Testamento. Caso afirmativo, obedeça. Caso contrário, é uma regra não aplicável nos dias atuais. Em relação às declarações da Patrícia Bravanel, na minha opinião, ela entendeu errado o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Todavia farei posteriormente um vídeo com este tema. Muito obrigado pelo seu tempo, nos ajude curtindo e compartilhando o vídeo e que Deus te abençoe.